A terceira hipótese de extinção do processo sem julgamento do mérito é muito parecida com a segunda, só que especificamente relacionada ao autor. Diz o inciso terceiro, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Vejam, lá no inciso 2 era as partes abandonarem o processo por um ano. Aqui é o autor abandonar o processo por mais de 30 dias. Veja, portanto, que em relação ao autor, provavelmente a gente nem terá que esperar o prazo do inciso 2º, já que a partir do inciso 3º, do 31º dia, já é possível impor essa obrigação ao autor. Então, se o autor deixar de cumprir uma determinação que cabe a ele, uma providência que cabe a ele, sem a qual o processo não anda, ele será intimado também, nos termos do parágrafo 1º, pessoalmente a dar andamento ao feito, sob pena de não o fazendo, o processo ser extinto sem julgamento do mérito. Aqui, só uma observação. No parágrafo 6º desse mesmo artigo 485 está dizendo o seguinte: oferecida a contestação, portanto, o réu já contestou a ação, a extinção do processo por abandono, que é o inciso 3º, abandono da causa por mais de 30 dias, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende do requerimento do réu. Ou seja, esse parágrafo 6º evita, na verdade, uma artimanha do autor. Porque como depois da contestação o autor não pode desistir do processo sem a anuência do réu, porque o réu passa a ter direito subjetivo à sentença em seu favor, a artimanha seria, já que ele não pode desistir, ele abandonaria o processo. E o processo, portanto, seria extinto da mesma forma com essa fuga que ele fez, com essa artimanha que ele praticou. O código, então, sabidamente diz o seguinte: já que o autor não pode desistir depois da contestação sem que o réu consinta, a extinção por abandono também dependerá não só da anuência, mas do próprio requerimento do réu. É o réu que deve requerer. O juiz, portanto, não poderia promover a extinção sem ouvir o réu e a sua ciência em relação a esse desejo de também extinguir pelo abandono. Porque senão ficaria, eu não posso desistir, mas posso abandonar. Logo, não teria sentido não poder desistir, porque eu desistiria de qualquer jeito. Então, é uma armação que o código fez para fechar as alternativas para o autor. No inciso 4, quando o juiz verificar a ausência dos pressupostos processuais. Nós já vimos longamente, você já viu no segundo ano, que tanto os pressupostos processuais como as antigas condições da ação, que eu ainda chamo de condições da ação, são aqueles degraus que a gente tem que subir para poder alcançar o mérito. Sem o preenchimento desses pressupostos, capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo, capacidade postulatória, sem todas esses requisitos preenchidos, o processo não poderá sofrer julgamento de mérito. Então, a ausência dos pressupostos induzirá a extinção do processo sem julgamento do mérito. No inciso 5º, também haverá extinção do processo sem alcançamento de uma decisão do mérito, quando o juiz verificar a perempção, a litispendência ou a coisa julgada. Nós já vimos isso nos primeiros semestres. Perempção é aquela perda do direito pelo abandono consecutivo 3 vezes do mesmo processo. A litispendência é quando o processo for igual a um que está já em andamento. E a coisa julgada, quando você tentar rediscutir uma questão que já teve o seu mérito transitado em julgado. É óbvio que essa segunda ação tem que ser extinta sem julgamento do mérito, porque o mérito já foi apreciado, ou está sendo apreciado, ou não pode mais ser apreciado por esses 3 institutos. No inciso 6º, faz referência às antigas condições da ação, faz referência à ausência de legitimidade e ausência de interesse processual. Lembram dos degraus? Um processo, para ter o seu mérito julgado, precisa preencher esses degraus, os pressupostos do processo, os pressupostos da ação. Portanto, sem legitimidade, sem interesse processual, não é possível alcançar o julgamento do mérito, de modo que o juiz, reconhecendo a existência desse defeito, ele extinguirá o processo sem julgamento do mérito. O inciso 7º faz referência à hipótese em que o juiz reconhece a existência de uma convenção de arbitragem. Portanto, quando na discussão há um contrato com cláusula de arbitragem e o réu opõe esse argumento contra a instauração do processo judicial, dizendo que a causa deveria, por cláusula contratual, ser resolvida num processo arbitral, o juiz, reconhecendo a legalidade dessa cláusula, não tem como mandar o processo para o tribunal arbitral, porque não tem esse vínculo entre justiça e não justiça. Ele tem que extinguir o processo judicial e deixar que as partes eventualmente sigam até o tribunal arbitral, o tribunal privado, ok?